A data oficial da descoberta das minas do Cerro do Frio foi o dia 14 de março de 1702. E você sabe por quê? Esse é o objetivo deste vídeo de hoje. Não perca! Quando, no dia 14 de março de 1702, os bandeirantes paulistas vindos da região de Taubaté ou do Vale do Paraíba, em São Paulo, chegaram definitivamente à conjunção dos dois rios, posteriormente chamados de Rio do Lucas e Rio ou Córrego do Quatro Vinténs, criaram em torno desse lugar uma aura nova. Foi aqui que foi estabelecido, por exemplo, o que nós chamamos a Pousada Sabarense, ou em outras palavras, o rancho dos primeiros descobridores, dos primeiros homens a tomarem posse das lavras de ouro das minas serranas. Não é possível entender, não é possível compreender como foi feita a divisão das lavras de ouro às margens do rio Quatro Vinténs e às margens do rio do Lucas, sem ingressar com o mínimo olhar o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais, escrito e publicado em 1702. Nós sabemos que durante todo o período colonial brasileiro, começado em 1500 com a chegada dos portugueses, houve sempre uma demanda pela demarcação legislativa, uma criação o tempo todo de uma legislação de leis que dessem conta, por exemplo, da descoberta de pedras preciosas. Foi no século XVIII que foi escrito e publicado o Regimento dos Superintendentes, exatamente para dar conta do que já acontecia em Sabará, exatamente para dar conta do que acontecia em outras partes, o que nós viemos conhecer depois como a Capitania de Minas Gerais. Entre a descoberta das minas do Cerro do Frio, no dia 14 de março, e a publicação oficial do Regimento dos Superintendentes, no dia 19 de abril de 1702, nós já temos uma forma de operacionalizar os descobrimentos. Já era usual que o governo geral da Bahia dispusesse algumas prerrogativas para os bandeirantes, sertanistas e aqueles que adentravam pelo território mineiro ou das Minas Gerais para se colocar ali na exploração de lavras de ouro. Quando nós falamos de descobrimento do ouro às margens do rio do Lucas e do Quatro Vinténs, nas minas do Cerro do Frio, que depois se chamaram Vila do Príncipe, atualmente Cidade do Cerro, nós queremos explicar que não há nada de errado, muito pelo contrário. O termo descobridor, descobrimento, fazia parte do Regimento dos Superintendentes de 1702. Não há nada de errado com o termo descobridor ou descobrimento dos bandeirantes paulistas das minas do Cerro do Frio, muito pelo contrário. Esse termo era usado pelos documentos oficiais exarados pela coroa portuguesa, no caso do Brasil, pelo governo geral da Bahia. O regimento de 1702 disciplinou de alguma maneira a primazia dos descobrimentos. Em primeiro lugar, era essencial colocar uma parte das minas descobertas para a coroa portuguesa. O segundo a receber a primazia do descobrimento era exatamente os bandeirantes que encontraram o ouro naquela região. Eles recebiam as melhores lavras, os melhores lugares, e por isso era necessário ter muitos escravos para rapidamente se colocar ao trabalho. É por isso que na história do descobrimento das minas do Cerro do Frio, em 1702, já havia uma legislação que disciplinava como deveria ser então a distribuição das lavras. Os homens mais ricos, mais opulentados e que tivessem o maior número de escravos, ou seja, daria rapidamente retorno para a coroa portuguesa através do quinto do ouro, ou 20% sobre o ouro que era encontrado nas minas e que deveria ser retirado, que deveria ser pago exatamente para o tesoureiro que veio, junto com o bandeirante Antônio Soares Ferreira, tomar posse desse território serrano. As minas do Cerro do Frio receberam oficialmente 3 bandeirantes que deram conta desse processo de disciplinar como seria então a divisão das lavras desse descoberto. O descobridor que teve a primazia, Antônio Soares Ferreira,
O segundo a ter a primazia era o filho dele, João Soares Ferreira, e o terceiro era Manuel Correia Arzão. Esse trio que se organizou para, de certa maneira, disciplinar os descobrimentos posteriores em direção ao Rio do Peixe, a direção que nós chamamos depois a Arraial do Tijuco, em direção depois ao Milho Verde, a São Gonçalo, a Itapanhoacanga. Esse trio composto então pelo bandeirante mais importante, Antônio Soares Ferreira, o seu filho João Soares Ferreira e aquele que é Manuel Correia Arzão, esse trio se desmembra em outros dois personagens muito interessantes. Nós temos aqui a representação do tesoureiro da Fazenda Real em missão oficial, que era exatamente o Baltazar de Lemos de Moraes Navarro, e que tinha direito a um escrivão, Lourenço Carlos Mascarenhas de Araújo. É por isso que quem abre o livro fiscal, que começa o descobrimento na Vila do Príncipe, é exatamente o representante do governo geral de Salvador. Mas quem escreve no livro é exatamente Lourenço Carlos Mascarenhas de Araújo. Esse Lourenço Carlos Mascarenhas de Araújo é o escrivão que vai colocar no papel, vai documentar o descobrimento da Vila do Príncipe, que naquele momento se chamava então Minas do Cerro do Frio. O descobrimento de ouro às margens do rio Quatro Vinténs e do rio do Lucas diz respeito ao funcionamento do que nós chamamos uma tríade, um trinômio entre rio, descoberta ou descobrimento e pousada. Por que esse trinômio é fundamental? Porque o rio fornece então a oportunidade de lavrar o ouro. O descobridor disciplina como será feita a divisão dessas lavras onde se encontrou o ouro. E o terceiro momento é fazer então a posse de pequenos terrenos que também divididos servirão para o arranchamento desses grupos. Nós temos que lembrar que os bandeirantes necessitavam de mão de obra para tirar ouro desses rios. É bem possível que o primeiro rancho das Minas do Cerro do Frio tenha sido exatamente onde hoje está o Hospital Santa Teresa. É bem possível porque nós temos aqui uma configuração de que a praia do Rio Lucas tenha sido um dos mais importantes territórios de retirada do ouro nesse contexto. Logo depois nós temos o momento, a percepção, a inteligência, ou se nós quisermos pensar, a tecnologia que vai dar conta do seguinte raciocínio, que o sol, durante a época fria, durante o inverno, ele bate mais do outro lado, na chamada encosta norte da Vila do Príncipe. Por isso, então, gastaria-se muito menos recursos com velas, com lenha, para aquecer as casas e aí por diante. Essa inteligência fez, então, migrar, de certa maneira, houve um deslocamento desse núcleo inicial para o alto da vila, onde nós temos hoje a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. O livro da Fazenda Real destas Minas do Cerro do Frio, Itucambira, que foi aberto no dia 14 de março de 1702, põe uma pá de cal a respeito do tema de pessoas que ficam divagando, que alguém já tinha tomado posse dessas minas do Cerro do Frio. Não, ninguém nunca tinha tomado posse, mesmo porque nós acreditamos que era preciso um regulamento, um regimento, para que houvesse depois a posse. Não há como a gente imaginar que haveria uma posse mais ou menos, ou uma posse desconfigurada com o que a coroa portuguesa permitia. Quem fala isso talvez está precisando estudar um pouquinho mais de história. Ninguém pisou aqui com o documento oficial do Governo Geral da Bahia. Se ninguém pisou com o documento do Governo Geral da Bahia, o primeiro documento lavrado, então, é exatamente aquele de 1702. Muitas pessoas passaram pelas minas, evidentemente que sim, inclusive os indígenas, os primeiros moradores do que nós conhecemos hoje como Comarca do Cerro, que no passado foi a Comarca do Cerro do Frio. As sociedades nômades, seminômades, eram extremamente bem organizadas, de onde vem o primeiro nome desse lugar, onde nós estamos aqui agora. Cerro do Frio vem de Ibitiruí, que é exatamente o lugar onde o vento frio passa pela serra. Serra, morro,
Morro do Vento Frio. Quem deu esse nome para esse lugar foram os portugueses, que traduziram esse idioma local dos indígenas e transformaram isso aqui nas Minas do Cerro do Frio. É por isso que é importante perceber que essa terra já havia sido pisada há muito tempo. Só que as sociedades indígenas não se preocupavam com o ouro. Essa é uma preocupação europeia, portuguesa, espanhola, inglesa e aí por diante. Os indígenas que aqui viviam estavam preocupados com a alimentação, com a sua forma de viver os rituais sagrados religiosos e, mais que isso, queriam criar os seus filhos da melhor maneira possível. Não havia comércio, e não havendo comércio não havia o ouro para servir de moeda. As oitavas de ouro não faziam parte do cotidiano das sociedades indígenas, dos emborés, que o preconceito histórico acabou chamando genericamente de botocudos. Eram os emborés que tomavam conta dessa região e foram eles que foram expulsos, dizimados, por especialistas nisso, os paulistas que vieram de Taubaté e do Vale do Paraíba. Os indígenas foram dizimados, foram expulsos daqui exatamente por quem sabia fazer esse trabalho, já escravizando indígenas desde o século XVI no interior do Brasil. É interessante que no documento de descobrimento das Minas do Cerro do Frio aparece a expressão Minas de Santo Antônio do Bom Retiro do Cerro do Frio. Primeiro, nós já temos a tradução, a transliteração de Bitirruí, Cerro do Frio. Por outro lado, aparece a figura de Santo Antônio, que é um dos santos mais importantes da tradição paulista e da tradição portuguesa, a tradição católica portuguesa e paulista, e a expressão Bom Retiro. O que é um bom retiro? É um lugar onde eu acho paz, onde eu acho o que eu preciso para viver bem. Veja que nós temos aqui as Minas do Cerro do Frio, o Bom Retiro e a figura de um santo. Esse santo vai sendo deixado de lado e aí nós temos algo interessantíssimo. Os portugueses cultuavam Nossa Senhora da Conceição como padroeira. Os bandeirantes que aqui chegaram estavam a serviço da coroa portuguesa e do governo geral da Bahia. Logo, eles não quiseram inventar. Transformaram depois a devoção mais importante dos portugueses para a devoção local nas Minas do Cerro do Frio. Tanto que Santo Antônio foi apagado e a paróquia depois virou paróquia de Nossa Senhora da Conceição. A respeito do rio ou córrego Quatro Vinténs, muito se tem falado através de uma lenda em torno da figura da preta forra ou da escrava alforriada e liberta Jacinta de Siqueira. Nós sabemos que Jacinta de Siqueira chegou depois que o descobrimento havia sido espalhado pelo Brasil inteiro, especialmente em Salvador. Ela era escrava de Antônio José de Campos Lara, com quem teve a sua primeira filha. Essa filha, inclusive, é citada no seu testamento de 1751. Então ela não esteve aqui na fundação das chamadas Minas do Cerro do Frio. Ela não poderia estar, não era lugar de uma mulher, muito menos de uma escrava alforriada, acompanhar bandeiras. Então por isso ela não estaria aqui. É nesse sentido que quando nós falamos da lenda de que ela teria tirado, através da sua bateada, 4 vinténs, o valor de um ouro, ou seja, cada bateada teria dado 4 vinténs, nós estamos falando aqui de um imaginário em torno da descoberta das Minas do Cerro do Frio. Na prática, se ela era dona de escravos, se ela era amaziada com Antônio José de Campos Lara, ela era uma mulher poderosa, opulentada. Ela tinha escravos para fazer isso. Não era ela que ia tirar o ouro. Então essa ideia de que a mulher iria para a beira do rio tirar ouro é uma mera ficção e não cabe de maneira alguma na história de Jacinta de Siqueira. 2 documentos são importantes e fundamentais para entender melhor quem foi Jacinta de Siqueira no contexto dos primeiros anos da Vila do Príncipe, ou até 1751, quando ela falece e deixa o seu testamento. É através do seu testamento que nós descobrimos, por exemplo, que ela tinha 5 filhas e que uma dessas filhas foi exatamente fruto do relacionamento com Lourenço Carlos Mascarenhas de Araújo, uma das filhas que recebeu, por exemplo, o sobrenome do seu pai.
A primeira filha de Jacinta Siqueira tem o sobrenome do seu antigo proprietário, aquele que a trouxe para as minas do Cerro do Frio, que era Antônio José de Campos Lara. Jacinta de Siqueira deixou também um outro documento, uma outra anotação. Apesar de não saber ler e escrever, Jacinta de Siqueira deixou registrado, através das notas de um escrivão do Senado da Câmara, a captação dos seus escravos. O que significava isso? Naquele contexto das minas de 1718, 1719, 1720, o imposto do quinto do ouro era cobrado, mas também cobrava-se o imposto por cabeça de escravo que trabalhava nas minas, que trabalhava nas lavras. Jacinta de Siqueira não era uma mulher super rica, não era uma mulher extremamente opulentada. O número de escravos que ela declarou em 1718, 19 e 20 girava em torno de 10 escravos apenas. Esses 10 escravos eram 8 homens e 2 mulheres, representando então que, nesse contexto da geração desse documento, Jacinta de Siqueira era uma das mineradoras que trabalhavam aqui nas minas do Cerro do Frio ou na Vila do Príncipe, mas que não era tão rica como tantos outros, com 150 escravos, 130 escravos, 120 escravos e aí por diante. Provavelmente, se ela arrematou lavras aqui nas minas do Cerro do Frio ou na Vila do Príncipe, são lavras posteriores à chegada dos descobridores. Lavras que ficaram abandonadas e que ela depois pôde arrematar, porque ela acreditava talvez que pudesse tirar um pouco mais de ouro. Nós acreditamos que, além disso, Jacinta de Siqueira comprou, adquiriu, arrematou lavras na região do Botavira e que, de certa maneira, subia em direção ao que nós tivemos no século XVIII, a capela de Nossa Senhora da Purificação. Por que essa lógica existe? Porque era muito comum que a arrematação fosse feita por braças de terra, e essas braças de terra eram lineares ou em quadra. E Jacinta de Siqueira permite construir, dentro das suas terras, que nós acreditamos fossem suas terras, a capela de Nossa Senhora da Purificação. Um detalhe importante disso é que a devoção de Nossa Senhora da Purificação é uma devoção baiana, do recôncavo baiano. Então, provavelmente, a devoção de Nossa Senhora da Purificação nem era de Jacinta de Siqueira, mas talvez fosse do seu proprietário, seu ex-proprietário, Antônio José de Campos Lara. Talvez ele fosse devoto de Nossa Senhora da Purificação. Como os dois chegaram aqui juntos, os dois tinham relações para lá de amistosas. Muito já se contou, por exemplo, que além do rio ou córrego Quatro Vinténs, Jacinta de Siqueira teria também fornecido o sino para a Igreja da Purificação. Ora, ela não forneceu apenas o sino. Ela, além de permitir, dentro das suas terras, ela autorizou, ela deu dinheiro para a constituição do patrimônio dessa capela. Provavelmente esse dinheiro, esse recurso para a fábrica ou patrimônio da Igreja de Purificação veio da ligação de Jacinta de Siqueira com Antônio José de Campos Lara. É por isso que Antônio José de Campos Lara, depois, algum tempo depois, se torna aquele que vai assinar como o primeiro presidente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, migrando a sua devoção a Nossa Senhora da Purificação para Nossa Senhora do Rosário. Nós podemos dizer que Jacinta de Siqueira era devota de Nossa Senhora do Rosário. Em 1751, quando Jacinta de Siqueira deixou o seu testamento, ela pediu para ser sepultada na matriz da vila, matriz de Nossa Senhora da Conceição, sepultada com o hábito de São Francisco, deixando 20 mil réis para a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, que funcionava naquele momento juntamente com a Irmandade do Santíssimo e a Irmandade das Almas, na matriz de Nossa Senhora da Conceição. Esse dinheiro provavelmente ajudou a finalizar a obra da Igreja do Rosário em 1758. É que se nós tomarmos com cuidado o compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de 1728, lá está escrito que a anuidade seria em torno de 4 vinténs. Ora, 4 vinténs é exatamente o nome do rio que passa hoje pela cidade e que passava
em 1702, quando a vila foi descoberta. Talvez esses 4 vinténs que deram nome a esse córrego que atravessa hoje a cidade do Cerro, sejam exatamente 4 vinténs ligados a essa anuidade dos irmãos do Rosário, mas também a possibilidade de que, de fato, havia uma caracterização da bateiada no Botavira ser exatamente de 4 vinténs. Ora, se a bateiada dava 4 vinténs, pode ser que esse fato tenha se repetido várias vezes e que talvez por isso aquele lugar tenha se tornado então o lugar onde 4 vinténs era comum. Por fim, é importante lembrar que o Rio do Lucas não é considerado e nunca foi considerado como o nome de Lucas de Freitas, famoso sertanista do final do século XVII e dos primeiros anos do século XX. Ele passou pelas minas do Cerro do Frio, mas foi se estabelecer na região de Conceição do Mato Dentro. E ele gostava muito de procurar, como tantos outros, as esmeraldas. Isso era do fascínio de cada um. Então esse Rio do Lucas que nós temos aqui hoje é referência provavelmente a um escravo que tenha se chamado Lucas e que no final das contas jamais seria o bandeirante ou sertanista Lucas de Freitas. O doutor Dario, por exemplo, diz que esse Rio do Lucas recebeu o nome de uma pessoa sem a menor importância no século XVIII, que poderia ser o morador da praia onde o rio passava, que tivesse um engenho, que tivesse um moinho, ou que de certa maneira dominava com seu jeito de ser, com a sua forma de organizar a vida, de celebrar os seus cultos, se tornou uma pessoa muito conhecida. Por isso, então, talvez o Rio do Lucas tenha ganhado o seu nome. Infelizmente, não é um nome que a gente encontra em documentos para fazer a comprovação dessa informação. Por fim, é importante lembrar que as vilas do ouro, as vilas mineiras surgidas no final do século XVII e primeiros anos do século XVIII, são vilas importantíssimas por uma configuração básica. A população que habita aquele lugar, que constrói os primeiros ranchos, os seus descobridores, aqueles que têm a primazia do descobrimento, se estabelecem próximos dos rios, por 2 questões: o fornecimento de água potável e também as lavras de ouro.